Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, bom dia. Vamos iniciar este programa recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem, hoje nós estamos aqui no nosso estúdio com a presença do Mateus. Bom dia, Mateus. Bom dia. Salve Maria. Salve Maria. Mateus é um jovem que estuda ciência da computação e quando terminar de estudar será um cientista da computação. Confere, Mateus? Confere. Por enquanto ele está aqui no nosso estúdio porque ele veio fazer uma divulgação de uma vigília que ocorrerá na Catedral em defesa da vida. Essa vigília vai servir para nós pedirmos a Deus que livre o Brasil, como dizia Dom Manuel Pestana, da maldição do aborto. O aborto, como dizia Dom Manuel Pestana, é uma grande maldição que paira sobre o nosso país, porque uma nação que legaliza o aborto não merece subsistir, não merece sobreviver. E nós temos agora uma ameaça de o Brasil engolir o aborto goela abaixo por causa do ativismo judicial do Supremo. E esse ativismo, Mateus, a gente já pôde verificar nas últimas semanas. No dia 29 de novembro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou um habeas corpus de uma quadrilha de médicos que foi flagrada em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Foram presos em flagrante e decretada a prisão preventiva. Impetrou-se um habeas corpus em favor dos acusados para que eles fossem liberados. E, em primeiro lugar, quem havia despachado o habeas corpus era o ministro Marco Aurélio, que havia deferido por razões processuais, por razões de serem primários, de bons antecedentes, de terem domicílio certo, que eles poderiam responder o processo em liberdade. Mas depois, com o decorrer do processo, houve um pedido de revogar esta liberdade deles e de se decretar a prisão por causa do perigo de eles de eles porem em perigo a ordem pública. E eles foram novamente presos. E agora impetraram esse habeas corpus, e esse habeas corpus veio até as mãos do Luiz Roberto Barroso. No dia 29 de novembro, o Luiz Roberto Barroso, então, recebe esse pedido e resolve soltar os acusados, não apenas limitando-se a razões processuais, de que eles podem responder ao delito de aborto em liberdade. Isso também. Mas ele aproveita esta ocasião para fazer um tratado de direitos humanos, entre aspas, ou desumanos, e dizer que havia uma outra razão para que eles fossem soltos.
não é apenas porque eles podem responder o processo em liberdade, sem frustrar a investigação, sem pôr em risco a justiça. Outra razão é que havia dúvida de que realmente aquilo que eles cometeram era crime, o aborto. Por quê? Porque, na opinião dele, Luiz Roberto Barroso, o aborto não deveria ser considerado crime se fosse interpretado com a nossa Constituição. É piada de humor negro. Eu sempre ouvi dizer que praticar o aborto era inconstitucional, porque isso feria o direito que a nossa Constituição dá à vida, direito que está no artigo 5º da nossa Constituição, inviolabilidade, direito à vida. Praticar o aborto fere o direito constitucional à vida. Luiz Roberto Barroso, virando a nossa Constituição de cabeça para baixo, um malabarismo de circo, não é? Ele disse que era inconstitucional proibir o aborto. Isso é um malabarismo que, sinceramente, eu não sei fazer, porque eu, com sinceridade, eu não sei plantar bananeira e não estou brincando, não sei mesmo. Mas ele disse que se nós proibíssemos o aborto até 3 meses, de onde ele tirou esses 3 meses eu não sei, deve ser da sua cartola mágica, nada nesta mão, nada nesta, agora proibir o aborto até 3 meses, né? Isso seria inconstitucional. Seria inconstitucional, porque os artigos 124 e 126 do Código Penal, que são os artigos em que os réus estão acusados, né, devem ser interpretados conforme a Constituição para excluir o crime de aborto se a interrupção da gravidez for realizada até o 3º mês da gestação. E sendo assim, como há dúvidas se o crime ocorreu ou não, então há mais um motivo para que eles sejam soltos. Foi esse o voto do nosso querido ministro Luiz Roberto Barroso. Então, e esse voto, que é uma interpretação às avessas da nossa Constituição, dizendo que proibir o aborto no 1º trimestre da gestação violaria o direito que a mulher tem à privacidade, à liberdade, à saúde, à igualdade com o homem e mais blá blá blá, porque é só blá blá blá, isso tudo, né? E nem um pouquinho violaria o direito à vida do neném dela, porque o neném dela é chamado de feto e a vida que ele tem é chamada vida potencial. Isso tudo fez com que ele achasse que, baseado na Constituição, nós temos que engolir o aborto. É uma ideia que ele tirou da sua mente criativa, né, e impôs a nós brasileiros. É um espetáculo de mágica em que, com todo respeito, ele não é o palhaço. Palhaço somos nós. Ele fez a nós de bobos, porque nós, brasileiros, somos obrigados a engolir alguma coisa de alguém que nós não votamos. Você, Matheus, votou no ministro Luiz Roberto Barroso? Não tem como votar em ministro. Claro. Quem é que escolhe o ministro do Supremo? O governo. Quem escolhe é o presidente da República. Qual presidente escolheu o ministro Luiz Roberto Barroso, você sabe? Dilma Rousseff. Foi a dona Dilma, ela que escolheu. E escolheu alguém à sua imagem e semelhança, porque a dona Dilma é e sempre foi uma grande defensora do aborto. Escolheu alguém que é militante do aborto. Luiz Roberto Barroso, antes de ser ministro, era advogado. E como advogado, ele participou de grandes causas abortistas. Foi ele quem patrocinou a ADPF 54, aquela ação que ele criou para que o Supremo Tribunal Federal interpretasse o Código Penal de modo a excluir do crime de aborto a antecipação terapêutica de parto, criou essa frase, essa expressão, de crianças anencéfalas. E o Supremo acabou aceitando essa tese dele no ano 2012. A ação foi protocolada em 2004.
e foi aceita em 2012, né? Foi julgada e aceita e aprovada pelos ministros do Supremo, e foi assim, por este método oblíquo, assim, por esta via que não tem nada a ver com a tramitação normal, sem passar pelo Congresso, sem consultar os nossos representantes que legislam, mas consultando só os 11 ministros do Supremo, nenhum deles eleitos por nós, todos eles nomeados pelo presidente da República, e reinterpretando a Constituição a seu bel prazer, foi assim que eles enfiaram goela abaixo de nós, brasileiros, o aborto de anencéfalos. Foi no ano 2012. E o Luiz Roberto Barroso era o advogado que estava patrocinando esta causa, patrono desta causa. Luiz Roberto Barroso foi o patrono também daquela ignóbil causa da destruição de embriões humanos congelados que sobraram das clínicas de fertilização in vitro, enquanto a Procuradoria-Geral da República, representada pelo doutor Fonteles, né, Cláudio Fonteles, ajuizava uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 5º da Lei de Biossegurança para declarar inconstitucional este artigo, uma vez que este artigo permitia a pesquisa e permitia a destruição de embriões humanos para fins de pesquisa e terapia. Este Luiz Roberto Barroso foi defender a destruição de embriões humanos a fim de que a lei de biossegurança fosse mantida. E conseguiu. Ele também foi defensor da união civil de homossexuais. União civil de homossexuais, proibida pela Constituição, que ele foi defender em nome da própria Constituição, o que é um círculo quadrado. Ele é especialista em defender absurdos. E conseguiu. E conseguiu esta peripécia. Não sei como, mas os 10 ministros do Supremo, com exceção de um só, que estava impedido de votar, se não estou enganado, votaram a favor da união civil de homossexuais, contrariando a Constituição, passando por fora do Congresso Nacional, e declararam que pode haver uma união estável entre dois homens ou entre duas mulheres, da mesma forma que entre um homem e uma mulher, e que proibir isso seria uma intolerância e uma discriminação. E é assim que o Supremo vai agindo. E agora já está na gaveta que seja votada também uma ação de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a proibição do aborto caso a mulher sofra infecção com vírus da Zika, sob o pretexto de que, nesse caso, a criança poderá sofrer microcefalia, e assim seria uma tortura obrigar a mãe a levar a gravidez até o fim, porque o filho seria doente, e filho doente deve morrer. Então deve-se dar à mãe o direito de matá-lo. Senão, você estaria violando o direito da mãe à liberdade, à saúde, à autonomia, etc. E esta ação está para ser votada. Estaria já para ser votada no dia 7, se os ministros não percebessem um clamor da população. No 7 de dezembro, mas já no dia 29 de novembro houve esta votação do habeas corpus, em que o ministro Luiz Roberto Barroso, de maneira incidental e sem ser provocado, ele declarou que aqueles artigos do Código Penal que proíbem o aborto eram inconstitucionais
até o 3º mês da gestação. E nisso ele foi seguido por outros 2 ministros,